Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste eu vou mostrar e explicar para vocês como fazer as maçanetas das portas da cabine da miniatura do Volkswagen Constellation, certo? Então pessoal, aqui eu vou utilizar uma placa de PVC de 4 milímetros de espessura, certo? Para fazer as maçanetas das portas, ok? Então, é uma placa de PVC de 4 milímetros de espessura. E aí vocês vão fazer com a largura aqui, olha, também de 4 milímetros, certo? Vocês vão medir aqui 4 milímetros de um lado e de outro, ok? 4 milímetros. O correto, pessoal, é fazer o desenho dessa forma que eu fiz aqui. Fazer de um lado, certo? E do outro lado também. Para que quando a gente for fazer o corte aqui, né, do centro da maçaneta, ficar correto, né? A gente lixar a medida exata de um lado e também do outro lado, certo? E essas maçanetas também eu já fiz elas em madeira, porém ficam bem frágil, né? Feitas em madeira fica bem frágil, porém dá para fazer tranquilamente, certo? E, inclusive um rapaz me perguntou: professor, dá para mim fazer as maçanetas das portas, os defletores laterais da cabine, que são aqui em madeira, MDF? Eu respondi que sim, dá tranquilamente, certo? Porém, eles, principalmente de MDF, né, fica bem mais fraco do que em relação à madeira, certo? Nenhum dos dois materiais vai se comparar ao PVC, né? Mas, porém, dá para fazer tranquilamente, né? Utilizando a mesma espessura aqui na madeira, fazer a mesma largura, né? Fazer no mesmo desenho aqui, fazer a peça tranquilo, dá tranquilamente, não há problema nenhum. Então, pessoal, 4 milímetros de espessura, 4 de largura aqui. E aí a altura, né? A altura da maçaneta são 2.2, certo? 2.2 de altura. E aí vocês vão marcar aqui 4 milímetros também, olha. 4 aqui, 4 aqui, certo? Vai marcar 4 abaixo, olha. 4 aqui, 4 aqui. Então esta parte aqui, né, vai ser onde vai ser lixado para retirar, certo? E vocês vão me marcar 2 milímetros, né? 2 milímetros aqui de profundidade. Olha para vocês verem. Os 2 milímetros é a profundidade onde vocês vão tirar, certo? Esse corte aqui, olha, onde eu estou passando agora a ponta do fundo do paquímetro, ele vai sair, certo? Aí vai ficar o corte que fica neste local aqui do detalhe aqui em baixo relevo, ok? Então, pessoal, aí depois de feito todas as marcações, né? Lixar para tirar essa parte aqui, né? Cortar, fazer o acabamento externo, né? E por último, fazer a colagem, ok? Eu vou estar fazendo aqui as marcações para vocês, né? Já expliquei aqui as medidas. Vou estar fazendo nessa placa de PVC também de 4 milímetros. E vocês vão me acompanhar em todo o passo a passo, certo? Vou mostrar aí como lixar, como fazer todo o acabamento externo e também, por fim, a colagem aqui nas portas, ok? Então, pessoal, é dessa forma aqui, né? Repetir aqui mais uma vez para ninguém ter nenhuma dúvida, certo? Espessura do PVC 4 milímetros, certo? 4 milímetros de espessura. Este PVC de 4 milímetros de espessura, pessoal, eu utilizo aqui o PVC do cano de 200 milímetros, certo?
Ele tem a espessura de 4 milímetros. Aí vocês vão, esta largura aqui, né? Essa largura aqui não há uma largura definida para vocês fazer. Vocês podem fazer com uma placa de 2 centímetros de largura, uma placa de 3 centímetros. Isso aqui não vem ao caso, certo? O importante é as dimensões aqui que eu estou passando da peça, somente da maçaneta, ok? Aí são 4 também de largura, certo? Nessa parte aqui, olha, são 4 milímetros aqui, certo? 4 milímetros aqui, olha. 4 aqui, certo? E de profundidade aqui são apenas 2 milímetros, ok? Aqui a profundidade aqui é apenas 2 milímetros, certo? E aí, como eu disse, é importante fazer o desenho de um lado, ok? Nessa parte aqui, né? Olha aí para vocês verem, tem todo o alinhamento marcado, certo? E também fazer deste lado aqui, né? Para que a gente faça o detalhe aqui, cava o detalhe aqui, né? E ele fique da mesma profundidade. Na parte superior, parte inferior, um lado e o outro, ok? Então, pessoal, agora eu vou fazer todos os cortes aqui, né? Lixar, né? Todas essas duas maçanetas, né? E está mostrando aí para vocês como fazer todo o passo a passo, certo? Vou fazer as marcações aqui nessas peças aqui e aí para vocês acompanhar, certo? Então, vamos lá.
Então, pessoal, aqui já tenho as duas maçanetas finalizadas, né? Mostrei para vocês como fazer as marcações, né, dos tamanhos e também como lixar, né, aqui essa parte que tem o centro aqui, né, onde fica o vão livre, né, que fica nessa parte aqui do detalhe em baixo relevo da cabine, certo? Aí vocês vão fazer da mesma forma que eu expliquei aqui, né? Pode-se utilizar também madeira para fazer, certo? Desde que a espessura seja de 4 milímetros, largura também 4 milímetros, a profundidade aqui deste detalhe aqui 2 milímetros, certo? E essas duas partes aqui, tanto a parte inferior quanto a superior, também ter 4 milímetros aqui de largura, ok? E também vocês fazem o detalhe aqui na parte inferior arredondado, olha, né? E também as duas pontas aqui, elas são arredondadas, certo? Que eu estou utilizando o PVC de 4 milímetros, porque é mais resistente, né? Mas vocês podem estar fazendo também em madeira. Em MDF, fica bem fraco, né? Por conta que fica apenas 2 milímetros aqui nessa parte, né? Então fica muito fraco, ela feita em MDF. Pode fazer? Pode sim, porém fica bem frágil a peça, certo? O material que mais fica resistente é aqui feita em PVC mesmo, ok? E também vou explicar para vocês aqui como está fazendo as medições aqui, né, as marcações, para vocês estar colando ela no local exato aqui e que fique com perfeição, certo? Vocês podem colar de duas formas, né? Assim, com a cabine montada, a porta no lugar, né? Como está aqui. Ou se vocês preferirem também, pode ser com a porta fora da cabine, certo? Não há problema algum em montar com a porta assim no lugar ou fora da cabine, certo? Desde que feitas as marcações aqui nos locais certos, não há problema algum em montar, em colar as maçanetas com a porta montada na cabine, ok? Agora eu vou fazer as medições aqui, né? E marcar os locais de onde vai ser colado as duas partes aqui. E está explicando aí para vocês a altura e distância da porta aqui, ok? Bem, pessoal, aqui já fiz as marcações de onde vai ser colado a maçaneta em cada porta, certo? Agora eu vou passar para vocês as distâncias aqui a seguir, certo? Aqui, pessoal, a partir da parte de trás aqui da porta, olha, do fundo aqui, é 4 milímetros de distância, certo? 4 milímetros aqui. Aí vocês vão marcar aqui na parte superior, na parte inferior, como eu marquei primeiro o pontinho, certo? Depois fazer os dois traços, ok? E em ambos as duas, certo? 4 milímetros. De altura aqui, vocês vão colocar 3 centímetros, né? 3 centímetros aqui de altura neste alinhamento aqui da porta, ok? No alinhamento que vai ficar a maçaneta, olha aí para vocês verem, fica 3 centímetros de altura aqui da parte inferior, correto? E aí,
Como eu mostrei aqui, vocês colocam a maçaneta no lugar, ok? Coloca no lugar exato que ela vai ficar e contorna com o lápis aqui para ficar o local exato, né? E aí é só colocar a alma super aqui, aplicar aqui e aqui, né? Parte superior, parte inferior e colocar ela no local. Por ser uma peça pequena, né? A colagem tem que fazer com bastante cuidado, por conta que não tem muito espaço para a gente tá segurando ela, né? Para fazer a colagem, né? Mas é uma coisa que é tranquilo. Vocês fazendo aí a medição exata, como eu expliquei, também não tem como errar, ok? Também, pessoal, é um pouco mais trabalhoso para fazer as maçanetas, não é por conta que é difícil de fazer a peça em si, certo? É questão que é pequena, né? Todas as peças pequenas, nem só essas aqui, as maçanetas, elas dão mais trabalho, né, às vezes, do que fazer uma peça grande, né? Às vezes o pessoal me pergunta, professor, para fazer uma miniatura em escala bem reduzida, olha, faz, certo? Porém, é aquela coisa, né, que eu sempre explico, dá bem mais trabalho fazer uma cabine dessa daqui em escala 1,18, né, escala 1,24, assim por diante, 1,32, né, do que fazer ela 1,14. 1,14 ela é grande, né, tem espaço para a gente fazer as peças ficam grandes, espaço para montagem, certo? Dá para a gente fazer o mais real possível, e sendo pequeno, né, dá muito mais trabalho, e a tendência é que uma cabine dessa feita em uma escala bem menor, ela vai dar mais trabalho, e provavelmente que a gente não consiga reproduzir ela com tanta perfeição quanto uma escala maior, certo? Porque conta que dá muito mais trabalho, certo? Então, pessoal, agora eu vou fazer a colagem, né? E estar mostrando aí para vocês, ok? Então, pessoal, aqui já tenho finalizado, né, a montagem das maçanetas das portas. E aqui é como eu mostrei e expliquei para vocês, certo? Desde como vocês fazer a maçaneta, né? Expliquei também que vocês podem estar utilizando madeira para fazer, já fiz bastante dessas peças em madeira quando eu fazia as cabines de madeira, também essas peças eram madeira, certo? Porém, é como eu expliquei, não tem a mesma resistência aqui do PVC, certo? E no MDF ainda a resistência é bem menos do que em relação à madeira. Dos três materiais, o PVC é o que é mais resistente, certo? Expliquei para vocês aí a espessura do PVC a ser usado, que é o de 4 milímetros. Aqui eu utilizo o cano de 200 milímetros para obter esse PVC de espessura de 4 milímetros, certo?
Bem, pessoal, aqui são 4 milímetros também a partir da parte de trás da porta e 3 centímetros, né, ou 30 milímetros a altura aqui da parte inferior da porta até a parte superior da maçaneta, certo? Mostrei para vocês colando, né, utilizei a pinça aqui para fazer a colagem, né, devido a peça ser muito pequena, quando a gente pega, né, olha para vocês verem, né, ela quase que desaparece, né? Então fica muito pouco o campo de visão para a gente colar ela exatamente no local. E aí vocês utilizando uma pinça aí, né, fica bem mais fácil para fazer a colagem exatamente no local certo, ok? Olha aí para vocês verem, né? Fica um serviço perfeito, fica tudo alinhado, né, no local certo, né? E fica mais fácil aqui para se abrir a porta da miniatura também, ok? Bem, pessoal, aqui desse lado, né, mostrei aqui para vocês fazendo este isolamento aqui, né, e vocês vão fazer o isolamento desta forma aqui para fazer a pintura, certo? Para vocês fazer a pintura, adiantar essa explicação aqui logo para vocês, certo? Vocês vão utilizar fita crepe automotiva, né, de um lado e de outro. Se vocês optar por não partir a fita assim para ficar a espessura mais estreita, né, vocês podem usar a mais larga, certo? Vocês têm que ter o cuidado para acompanhar o baixo relevo aqui para que a tinta não venha a escorrer por baixo da fita. Tem que isolar, fazer um serviço muito bem feito aqui para que não venha, né, ter nenhum escorrimento da tinta, né? A maçaneta é na cor preto fosco, certo? E vocês vão isolar dessa forma. Esta parte aqui interna aqui, por baixo aqui, mesmo na cabine, ela também é preto fosco, certo? Aí vocês vão isolar e fazer a pintura. Aqui, pessoal, eu sempre faço o isolamento e faço a pintura da maçaneta com um pincel, né? Utilizando a tinta preto fosco, faço com um pincel. Nas miniaturas que é cor metálica, que é necessário a aplicação de verniz, né? Aí eu faço a pintura da cabine, faço este isolamento aqui, faço a pintura da maçaneta, certo? Depois eu isolo só a maçaneta, certo? Isolo a maçaneta, né? E aí aplico o verniz. Para quando secar, eu removo aqui a máscara da pintura e a maçaneta fica preto fosco. Por conta que se vernizar completo, né, sem isolar, ela fica preto brilhante, certo? Bem como também os detalhes aqui da grade, né, dianteira e faróis, né? Nos modelos mais antigos, nos 24-250, esta grade aqui e os detalhes aqui do farol é preto fosco, certo? Já no 24-280 é grafite, né? Aí eu também faço a pintura, isolo, aplico o verniz, certo? Depois eu removo a máscara da pintura e aí fica tudo original, ok? Então, pessoal, é desta forma aqui, né? Expliquei para vocês desde o início até o final, certo? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.